A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, glória. Receba essa poderosa palavra no dia de hoje, sexta-feira, início de final de semana. Deus tem coisas grandes para nossas vidas, porção dobrada do teu espírito, para glorificar o nome dele. Que Deus te dê um final de semana abençoado. Louvado seja Deus. Hoje, 5 de julho de 2024, Deus nos permitiu mais um dia estarmos de pé, mais um dia estarmos na presença do Senhor para glorificar o nome dele e exaltar a ele. Amém? Então, seja grato por esse dia, prossiga para o alvo, olhando para o autor e consumador das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra de restauração, restituição, reconstrução. É o que Deus está fazendo em nós, é o que Deus tem para nós, para a glória do nome dele, amém? Jeremias capítulo 29, Jeremias vai escrever uma carta aos exilados na Babilônia, os irmãos que estavam ali cativos na Babilônia, que foi levado por permissão divina. Aprenda isso. A gente não quer aceitar, mas a gente sabe que tem coisas nas nossas vidas que é permissão divina, é permissão de Deus. Deus às vezes permite um vale, permite uma enfermidade, permite uma perda, permite até um luto, para que a gente entre na vontade dele. A gente precisa entender que nem tudo vai ser como eu quero, nem tudo vai ser como você quer, mas sim como a vontade de Deus. Tem promessa? Tem projeto de Deus na sua vida? Então aprenda, você viverá segundo a vontade daquilo que Deus tem para você. Ou você aceita e renuncia aquilo que te atrapalha a seguir a caminhada, ou então você vai ficar rodando no deserto sem entender o que Deus está fazendo. Amém? Tô desde ontem com a garganta coçando muito. Deus é bom, vamos lá? Jesus é fiel. Então aqui, o povo de Deus havia sido levado para o cativeiro babilônico, numa promessa pela boca dos profetas que passaria 70 anos cativo na Babilônia. O rei da Síria, o rei da Babilônia, levaram esse povo cativo em 3 remessas. Levaram a primeira remessa, a segunda remessa, a terceira, para cumprir o que o Senhor havia falado pela boca dos seus profetas. É por isso que aqui nesse capítulo nós vamos ver que havia falsos profetas. O verso 8, o verso 9 e o verso 10. Os falsos profetas começaram a profetizar para o povo que não seria 70 anos no cativeiro, que eles não ficariam 70 anos, que seriam no máximo 2 anos e eles retornariam para Jerusalém. No livro de Jeremias nós vamos ver que alguns deles falaram assim que o cativeiro não iria acontecer. Jeremias foi jogado em calabouço, Jeremias apanhou. Pazu, no capítulo 20, bateu em Jeremias, lançou Jeremias na prisão. No amanhecer, tirou Jeremias de lá para ver que Jeremias mudava a mensagem. E Jeremias já sai de lá profetizando: assim diz o Senhor, Pazu, tu não chamarás mais Pazu, mas serás pavor, espanto para todos aqueles que vivem. E assim se cumpre a palavra que sai da boca de Jeremias. Pazu é morto e se torna espanto, porque cumpre ali a palavra do Senhor. Então nós sabemos que quando o nosso Deus fala, irmãos, cumpre. E por que eu quero falar sobre restauração nesse vídeo? Ontem eu falei com os irmãos que hoje eu gravaria um vídeo profético para nossas vidas, porque muitos de nós, irmãos, estamos perdendo a essência na caminhada. Muitos de nós estamos desistindo de viver as promessas do Senhor. Vivemos num contexto agora a qual parece que está tudo desandando, parece que está tudo descontrolado. Não, está tudo no controle da mão do Senhor. A Bíblia nos ensina na carta de Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, falando para Timóteo que quando chegassem os últimos dias, né, quando chegasse mais a apertar, os dias seriam temerosos, os dias seriam de dor, os dias seriam de sofrimento. E esses são os dias que nós estamos vivendo, dias de dores, irmãos, dias que o pecado desenfreou, porque iniquidade é pecado desenfreado. É isso que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então a iniquidade, o pecado, exageradamente, desenfreadamente está aumentando. E o que acontece? Os dias estão maus. Os dias estão trabalhosos, como Paulo escreve a Timóteo. Os dias serão trabalhosos. Então nós viveremos dias difíceis. Eu não vim aqui gravar esse vídeo para te dizer que vai melhorar, que vai mudar. Não, porque a palavra está se cumprindo. A palavra tem que cumprir. Nós estamos nos princípios da dor, nós estamos nos princípios das dores. Então tá em dores de parto. Então imagina aí, se é só o princípio, e muitos de nós estamos gritando ai, 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 e muitos retrocedendo, recuando. Imagine aqueles que acreditam que vai passar na grande tribulação aqui. Eu não vou passar na grande tribulação, eu subirei para a glória com o meu Senhor antes. E você, pense,
Nós precisamos estar com o nosso Deus a todo segundo da nossa vida. Já falei em outros vídeos, vou repetir. Intimidade é levar Deus consigo a todos os lugares que você vai. Intimidade, relacionamento é estar com Deus em todos os ambientes. Então, aqui esse povo havia levado o cativo para o exílio. Por quê? Porque havia desobediência. O povo vivia a pecar, a cair. O povo voltava. O povo entrava para a idolatria. O povo tinha relações ilícitas com o povo pagão que não adorava a Deus. Eles adoravam a falsos deuses, eles se entregavam às orgias, às bebedices, eles negavam a Deus com as suas ações e atitude. Vai ver aqui no livro de Juízes, havia ali um ciclo vicioso no meio daquele povo, que eles pecavam, clamavam a Deus, Deus levantava, respondia a oração e eles mudavam, passavam um tempo de paz, novamente aquele povo pecava, porque aquele povo precisava sempre de um líder para levar eles, para direcionar eles, mas quando o líder morria, eles voltavam novamente para as práticas pecaminosas, eles voltavam novamente para as práticas pagãs, eles voltavam novamente a negar a Deus com as suas ações. Então o povo estava vivendo dessa forma, e aqui o Senhor permite esse cativeiro, arrancando eles da terra, tirando eles de Jerusalém, para que eles possam voltar o coração para o Senhor. Mas em Esdras capítulo 1 você vai ver que o Senhor confirma após o retorno. A sua palavra se cumpre, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai e faz aquilo que lhe apraz, ela confirma. Então aqui o conteúdo da carta está no verso 3, aonde vai começar a se falar do verso 4 em diante. O conteúdo da carta é Deus trazendo para o povo direcionamento. O conteúdo da carta é Deus trazendo para o povo a resposta que eles pediam. O povo estava clamando a Deus, reclamando, murmurando, chorando. O povo colocava cinza sobre a cabeça. Cinza significava destruição. Cinza significava não tem mais jeito. Cinza significava a dor agora aumentou. Cinza significava que não tinha mais restituição, não tinha restauração. Chegou ao limite, não tinha mais jeito. Para eles achavam que não tinha mais solução, que não tinha saída. Quem não já ouviu essa frase? Cheguei ao fundo do poço. Quem não já ouviu essa frase? Não tem mais jeito para mim. Desci ao fundo do poço, mas saiba de uma coisa: quando se chega ao fundo do poço, não tem mais lugar para descer. O negócio agora é subir novamente. Se chegou ao fundo do poço, não tem mais como descer. Agora sobe. Sobe porque Deus tem coisas grandes para fazer. Sobe porque Deus tem algo novo para fazer na minha e na sua vida. Então tem restauração de Deus para nós. E o Senhor vai dando direcionamento pro povo. Não adianta chorar, não adianta murmurar, não adianta reclamar. A consequência que veio sobre vocês veio porque da desobediência. A consequência que veio sobre vocês veio porque negou o meu nome, veio porque não deu ouvido à minha voz. Nós não damos muitas vezes ouvido para aquilo que o Senhor fala. Muitas vezes a gente não quer receber aquela palavra que o Senhor nos dá de correção, de direcionamento, para que nós vivemos aquilo que Ele preparou para nós. Mas a gente entende que quando nós negligenciamos o que o Senhor fala conosco, a consequência vai vir. Então a desobediência desse povo os levaram cativo. A desobediência desse povo os fez escravo na Babilônia. Para eles aprender, eles tinham liberdade, mas não valorizavam. Eles estavam num ambiente espiritual, mas não valorizavam. Eles estavam no meio da congregação, mas não era congregação. Esse é o problema atual que nós vivemos. Nós estamos na igreja, mas não queremos se tornar igreja. Nós estamos num ambiente espiritual, mas não queremos se tornar espiritual. É por isso que eu sempre digo: nem todos que estão no ambiente espiritual é espiritual. Nem todos que estão na igreja é igreja. Não é porque eu visto uma roupa de crente, eu ando com a Bíblia embaixo do braço, que eu sou crente. Não se engane. Deus conhece o homem por dentro, intenção, pensamento e coração. É por isso que nós precisamos entender o propósito de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Se você não entende o propósito de Deus ainda, começa a clamar a Ele. Começa a pedir a Ele: Senhor, qual é a minha chamada? Senhor, qual é a minha função? Qual é o propósito que o Senhor tem para comigo? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu seja? O que o Senhor quer que eu plante? Então peça ao Senhor o direcionamento. E Deus vai falar para o povo: foi permissão minha vocês ir exilados, no verso 4. No verso 5 ele diz: edificai casa, habitais nela, plantais. Quer dizer, no processo da dor, no processo, veja, use bem o seu tempo. Deus está dizendo: no processo do vale, no processo da dor, no processo do sofrimento, use bem o seu tempo. Não pare para murmurar e reclamar. Viva aquele processo que você está vivendo usando bem o seu tempo, porque o tempo passa e passa depressa. Não perca tempo. Se você está no meio do processo com Deus, está sendo processado por Deus, amassado pelo próprio Deus, então não perca tempo. Saiba que tudo tem um propósito maior. É por isso que em Romanos
Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus e que vive segundo ao seu propósito. Romanos capítulo 8 vai falar sobre isso. Mas aqueles que vivem segundo ao propósito. Então essa dor tem propósito, esse vale tem propósito, essa enfermidade tem propósito, essa luta na sua casa tem propósito, esse sofrimento tem propósito. Nada vem em vão na vida do crente. Tudo que Deus permite acontecer na minha vida tem um propósito maior. E esse propósito é divino. Esse propósito vem do alto, vem do Senhor. Então havia permissão de Deus, havia o processo de Deus para que esse povo entendesse o que Deus estava fazendo. Mesmo no meio do processo, viva o plano de Deus. Não deixe de viver o plano do Senhor. Então o Senhor fala no verso 6: multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em números de pessoas. Não desanime, não desista, não desanime alguém. Não é porque você está no processo que você vai falar: não vou mais na comunhão, não quero mais estar no meio dos santos, vou ficar em casa. Não, continue multiplicando, continue evangelizando, continue trabalhando, continue profetizando, continue pregando, continue louvando, continue liderando, continue fazendo aquilo que Deus colocou em tuas mãos. No meio desse processo, não pare de plantar. Multiplicai-vos, continua a fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Dedicai-vos à busca, no verso 7. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade. Se dedique à busca da prosperidade da congregação onde você congrega. Se dedicai à busca. Tiago, em Gálatas, Paulo escreve falando que aquele que tem os dons, use, aquele que já cresceu espiritualmente, aquele que já cresceu na graça, na sabedoria, use em prol da congregação, use em prol dos santos, use em prol da liderança. Abençoe a igreja que você congrega com os dons e as bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida. Em nome de Jesus, usa a graça que Deus derramou, usa a unção que Deus derramou sobre a sua vida, para que outros cresçam também, para que outros cheguem ao conhecimento da verdade, para que outros alcancem o que você alcançou, no nome de Jesus. Porque quanto mais você derrama, mais o Senhor abençoa a sua vida, porque o processo dela será a vossa prosperidade. Se você deseja crescimento para aqueles que estão do seu lado, se você deseja crescimento para o lugar que você congrega, se você deseja crescimento para as pessoas que você está vendo Deus usar, a prosperidade deles é a sua prosperidade. Nunca deseje o mal para o seu irmão. Não fique parando pessoas que Deus levantou para usar. Não inveje de pregadores, não inveje de cantores, não inveje de pastores, não inveje de ministério de ninguém, ao ponto de querer deixar a pessoa parar, atacar a pessoa ao ponto de parar, porque a prosperidade dessa pessoa é a sua prosperidade, o crescimento dela também é o seu crescimento, porque quanto mais alguém cresce, mais você cresce junto, porque você está sendo beneficiado pelas bênçãos da vida daquela pessoa. Então repreenda agora esse espírito da inveja, repreenda agora esse espírito do orgulho, esse espírito da hipocrisia. Repreende agora essa palavra de maldição, essa oração de macumbeiro contra a vida do teu irmão, porque tem crente que faz oração de macumbeiro contra o outro, tem crente invejoso, caluniador, levanta calúnia, usa a palavra de maldição, inventa conversa, faz tudo para tentar parar o povo de Deus. Mas o Senhor está trazendo um despertamento para nós agora nesta manhã. Purifica o teu coração para que o plano dele cumpra na sua vida, amém? O Senhor estava dizendo: eu levei vocês cativos para santificar vocês, eu levei vocês cativos para você fazer parte do chamado do que eu tenho. Eu levei vocês para esse vale para limpar, para poldar, para transformar. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto para nos moldar, transformar o nosso caráter. Então profetiza sobre a vida dos seus que Deus vai fazer na sua vida, né? No meio do vale, no meio do processo, sempre vai aparecer os falsos profetas para te dizer: desiste desse homem, desiste desse filho, desiste dessa casa, desiste dessa família. Não tem mais jeito, ao ponto que chegou. Não tem mais solução para ele, não tem mais solução para ela. Não vai ter jeito, não tem restauração. Há pessoas que chegam a esse ponto, a dizer que não tem mais solução, a dizer que não tem mais jeito. Aqui havia esses falsos profetas dizendo para o povo que eles ficariam um pouco tempo, que não era Deus, que Jeremias mentia, que os outros profetas mentiam. Eles traziam confusão à mente do povo. Eles traziam para que o povo sonhasse sonhos que não era de Deus. Olha o verso 8, a parte 7 diz assim, ó: nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos o estimularam a ter. Os falsos profetas estavam dando sonho para eles, estimulando a ter. Irmãos, tem pessoas vivendo propósitos que não foi Deus que deu. Tem pessoas lutando, pagando preço, guerreando por chamadas que Deus não deu, que Deus não convocou. Tem pessoas querendo exercer a função que Deus não confiou. Tem pessoas querendo pregar sendo que não foi chamado para ser pregador. Tem pessoas querendo cantar sendo que não foi chamado para ser cantor. Tem pessoas querendo liderar sendo que não foi chamado para ser pastor. Tem pessoas querendo exercer funções que não foi Deus que falou, mas sim os falsos profetas, os mentirosos, os enganadores que se passam por profeta, mas são falsos adivinhadores que estão dentro da casa do Senhor, enganando o povo de Deus, trazendo sonhos no coração de pessoas que não veio do céu, que não veio de Deus, que não veio da parte do Senhor.
Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele chama, Ele dá graça, Ele capacita. Há pessoas que estão vivendo propósitos que não são para eles, querendo sonhos que não são para eles. Então aqui na parte C do versículo 8, o Senhor está dizendo: nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimularam a ter. Eles estimularam pessoas a ter sonhos que não eram do Senhor, que não vinham da parte de Deus. E é isso que os falsos profetas vêm. Eu vejo tanta profetada em alguns ambientes. Eu vejo tanta carnalidade em alguns ambientes. As pessoas perderam o discernimento espiritual, irmãos. Nós precisamos lutar e clamar a Deus para ter discernimento espiritual. Há muito espírito de engano rodando. Há muito espírito de engano entregando revelações que não é do Senhor. Em muitos lugares a gente vê esse espírito de engano subir no altar, profetizar, pregar, cantar, louvar, fazer shows gospel dentro da casa do Senhor, se apresentar em alguns cultos, não para a glória do nome do Senhor, mas fazendo apresentações carnais na casa de Deus. E o Senhor está requerendo mais da tua igreja. Pede a Deus discernimento, começa a orar por discernimento, começa a orar por intimidade, por relacionamento. A casa de Deus não é lugar de apresentação carnais. A casa de Deus é um lugar, ambiente espiritual para que nós glorificamos a Ele. Nós precisamos entender da onde vêm as profecias, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Há coisas na minha e na sua vida que é Deus que permite para que o nome dele seja glorificado. Quando o Senhor permitiu vir aos meus seios câncer, o Senhor permitiu para que o nome dele fosse glorificado. E ele mesmo trouxe a cura para mim. Ele mesmo tocou com cura. Então tem câncer que é para cura, tem câncer que é para glorificar o nome do seu irmão. Que isso, missionária? Que palavra forte. Mas é verdade, irmãos. A enfermidade que vem nas nossas vidas para glorificar o nome do Senhor. Outras para tratar o nosso caráter. Outra para moldar. Mas que isso, meu irmão? Você está dizendo que Deus coloca? Não, estou dizendo que a consequência daquilo que eu vivo me traz a responsabilidade daquilo que eu plantei. Eu planto e eu vou colher. O que você plantar, você vai colher. E não adianta nós corrermos. Não é Deus que pesa a mão em nós. É a consequência daquilo que nós vivemos que vem sobre nós. Então aquilo que você está plantando hoje é o que você colhe amanhã. Muitas vezes é uma enfermidade que vai mudar o caráter de uma pessoa mentirosa, de uma pessoa fofoqueira, de uma pessoa caluniadora, de um mal pagador, de um prostituto, de um enganador na casa de Deus, de um pastor ladrão de oferta, de dízimo, de alguém que está rosando as coisas do Senhor para tirar vantagem, de alguém que está brincando com as coisas do Senhor. Pessoas falaram que eu tava pegando dinheiro do trabalho Mulheres Sábias pra mim. Eu não me nem um pingo me incomodei, nem um pingo me abalei, nem um pingo mexeu comigo. Por quê? Porque eu tenho noção, eu sei quem é. Eu sei quem eu sou. Eu tenho meu caráter em Deus e o Senhor sabe as coisas que eu faço pra Ele. Eu não preciso falar pra pessoas e nem sair mostrando pra pessoas aquilo que eu faço pra poder mostrar quem eu sou. Não, Deus me conhece. A única coisa que eu fiz foi orar e falei: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe quem eu sou. Eu passo essa afronta ao Senhor. Só passei para Deus, tá na mão de Deus e acabou. E nós veremos Deus responder por mim. Por quê? Porque Deus sabe a integridade da minha vida com Ele. Então, se você tá recebendo afronta, se você tá recebendo acusações, passe para Deus. Passe para Deus. Passa como Ezequias passou para o Senhor. Quando a carta de afronta veio de Senaqueribe, Ezequias levou para o altar e abriu, estendeu no templo e falou: Senhor, esta afronta é tua. Essa afronta não é minha. Então passe para Deus esta afronta e deixa Deus responder por você. Se você conhece o seu caráter, ninguém vai roubar de você o seu valor. Aleluia. Se você sabe quem você é no reino, ninguém vai tirar de você a qualidade que Deus te deu. Então aprenda, nós não debatemos com Satanás, nós não debatemos com pessoas, nós levamos para o altar para que nosso Deus dê resposta, porque Ele é Deus de justiça e Ele responde à tua igreja. Oh glória. Se você está sofrendo afronta, se você está sofrendo injustiça, se você está sendo caluniado, é de Deus que eu estou falando aqui, é da parte do Senhor. Leva para o altar da oração, leva para o quarto, leva para o lar. É lá que Deus vai responder a quem tem te perseguido, a quem tem te caluniado, a quem tem defamado o teu nome, a quem tem tocado na tua integridade, a quem tem tocado na tua casa, na tua família e nos teus. Leva para o quarto e leva para o altar. É lá que Deus vai dar resposta. Por quê? Porque Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Aleluia. Ele fala no verso 11, 12 e 14, 13 e 14, ele fala: assim diz Yahvé, aleluia, quando se completarem o tempo certo, os 70 anos que o Senhor falou, o Senhor cumpriria os planos dele. Tá entendendo, irmão? Tem tempo marcado para acabar esse vento, tem tempo marcado para acabar esse processo, tem tempo marcado para acabar essa luta, tem tempo marcado para acabar a prova. É Deus mostrando para nós que tudo tem um tempo determinado por Ele, o tempo Kairos, o tempo de Deus. Então viva o processo glorificando a Deus. Viva esse tempo de luta, de dor, de sofrimento, de perda, seja qual for o momento que você está vivendo. Viva adorando a Deus, aleluia. Viva
glorificando a Deus, fazendo a obra de Deus. Então entrega nas mãos do Senhor, confia e o mais Ele fará. Verso 11, porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. É Ele que conhece os planos que tem para mim e para você. É Ele que já determinou a vitória e o que Ele vai fazer em nós. Aleluia. E os planos dele não é de dor, os planos dele não é de destruição, o plano dele é de paz, é de prosperidade. Ele não quer nos causar prejuízo. O plano dele é para nos dar esperança de um futuro melhor, uma eternidade com Ele. A igreja tem a esperança da salvação, a igreja tem a esperança da eternidade. Então invoca Ele de todo o coração. Quando nós orarmos a Ele, Ele vos dará atenção à nossa oração. E Ele vai deixar ser conhecido por mim e por você. Vós me buscares e me encontrarei quando me buscares de todo o coração. Quer dizer, tenha arrependimento verdadeiro quando for orar ao Senhor. Tenha a verdade nos seus lábios, nas suas palavras, porque Ele vai se deixar ser encontrado por vós. Assevera a Deus, confirma a Deus, afirma o Senhor e vai conduzir do cativeiro. Ele vai tirar do cativeiro da depressão, Ele vai tirar do cativeiro da dor, Ele vai tirar do cativeiro da perda, do cativeiro do luto, Ele vai tirar do cativeiro da depressão, do cativeiro que tem prendido muitos de nós, do cativeiro da destruição. Ele vai tirar do cativeiro e vai conduzir a liberdade, aleluia, e vai restaurar a sorte. Receba essa palavra profética nesta manhã. Tem restauração de Deus para minha casa, para tua casa, para minha família, para tua família. Não importa o momento que você está vivendo, o que importa é que quando nós nos arrependermos de tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, com verdade nos lábios, com verdade na vida, o Senhor vai restaurar o cativeiro. Tem restauração de cativeiro, tem restauração de vida, tem restauração da parte de Deus para sua vida. Que a graça do Eterno te fortaleça, que o Espírito de Deus fale mais ao teu coração. Busca o Senhor com intensidade, busca o Senhor com verdade, entrega nas mãos do Senhor, porque o que Deus tem para mim e para você são planos poderosos. Os seus pensamentos, o que você vê hoje, o cenário que você está hoje vendo, vivendo, está longe daquilo que o Senhor tem para você. Então fique firme, porque o que Deus tem para você é muito maior. Não fique vendo o cenário, porque esse cenário vai te levar para longe. Mas olhe a promessa de Deus. Foque na promessa, foque no dono da promessa, foque no autor da nossa fé, que é Jesus Cristo, e Ele tem mais para nós. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, que a graça dele te fortaleça. Olha para o Senhor e não tire os seus olhos. Ore por mim, eu oro por vocês. Juntos nós chegaremos ao céu para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Segunda-feira nós voltamos com mais um livro da Bíblia para a glória de Deus. Um bom dia na graça do Senhor, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. A hora que você vê esse vídeo, receba essa palavra profética para a tua vida. Que o Senhor te restaure neste dia. Que o Senhor te levante com muita intensidade, coragem e verdade na sua vida. No nome de Jesus. Desperta, crente, receba essa palavra. Se inscreva no canal, dá o like, compartilhe. Nós estamos juntos para a glória de Deus.